Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Seja bem-vindo ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, no qual estamos estudando o livro de Apocalipse. E hoje chegamos no último capítulo, a última aula do nosso curso bíblico do estudo de Apocalipse. E o tema de hoje será: o grande conflito terminou. Para que nós possamos entender esse tema precioso, vamos buscar o Senhor em oração? Eu te convido, onde você está, que neste momento você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, te agradecemos pelos momentos que tu tiveste conosco, ó Senhor, durante todo o decorrer deste curso. E te pedimos, ó Senhor, ilumina nossa mente, para que nós possamos assim entender a Tua Palavra. Fica conosco, nos fortalece e nos guia para o caminho da salvação. É o que eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, minhas queridas, a Bíblia nos mostra que nós estamos vivendo no meio de um grande conflito cósmico. Um conflito entre o bem e o mal, no qual ali nós estamos envolvidos e nós devemos tomar uma decisão. Qual lado que nós devemos escolher? O lado de Deus, do Criador, o lado do Senhor Jesus Cristo ou o lado do inimigo? Nesta grande batalha, neste grande conflito, não existe meio termo. Não existe estar em cima do muro. Ou está de um lado ou está do outro. E aquele que está em cima do muro já escolheu o seu lado. Está do lado do inimigo. Então precisamos tomar uma decisão de colocar a Jesus Cristo, colocar o estudo da Bíblia, colocar o Espírito Santo como prioridade em nossas vidas. Porque quando fazemos tudo isso, quando aceitamos que o Senhor entre em nossa vida e transforme a nossa vida segundo a sua bendita vontade, nossas vidas serão uma vida em abundância na graça do Senhor e nós seremos guiados para o caminho da salvação. Bem, certa vez o Espírito Santo bateu na porta do teu coração. E tu disse sim para o Espírito Santo, deixou que ele entrasse na tua vida. Ele entrou e ele lhe fez morada. E a partir deste momento, você buscou cada vez mais algo chamado santificação. A santificação é a segunda fase do plano da salvação. Santificação, nós iremos nos santificarmos até a volta de Cristo, para que assim nós possamos ser glorificados e morar com o Senhor para todo sempre. Agora, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, nós passamos a crer em sua promessa, a crer na promessa de alguém que nunca errou, de alguém que nunca mentiu, de alguém que nunca cometeu nenhum pecado. E Jesus, ele faz uma promessa maravilhosa. Neste momento eu te convido, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa linda, promessa maravilhosa da vinda de Cristo. E essa é a bendita esperança do cristão. E como as coisas estão acontecendo, como os eventos cronológicos estão acontecendo, esta ordem, eu acredito fielmente que Jesus virá na minha geração. Tudo indica que Jesus virá na nossa geração, gente, porque tudo está se cumprindo. Nós percebemos que as mensagens pregadas sobre a volta de Cristo, lançadas na internet, estão assim abrangendo um grande número de pessoas. Muitas pessoas estão buscando conhecer a palavra de Deus. Então estão tendo muita sede, mas não sede de água, mas sim sede da palavra do Senhor. Então continue pregando o Evangelho, continue sentindo saudade de Cristo, para que assim Ele volte o mais rápido possível, para que Ele volte na nossa geração.
E quando nós aceitamos ao Senhor, nós passamos a ser uma nova criatura, porque as coisas antigas se fizeram novas. E no dia que Jesus voltar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, estaremos lá de braços abertos, gente, vivos, esperando o nosso Criador, dizendo: este é o nosso Deus, a quem nós tanto aguardávamos. Agora imagine a cena. Naquele momento, Jesus vindo com poder e grande glória. E ali acontece a primeira ressurreição, acontece a ressurreição dos salvos, a ressurreição dos justos. Neste momento, eles irão de encontro aos ares com o Senhor. E depois nós, os que estaremos vivos, seremos transformados. E ali estaremos nos encontrando com o Senhor para nunca mais nos separarmos. E ali o Senhor nos levará para o céu, onde passaremos 1000 anos com o Senhor. Depois de 1000 anos, acontece que Jesus ele retorna à terra. E era isso que eu queria falar para você. A gente vê muitas mensagens sobre a segunda vinda de Cristo, mas hoje eu queria falar sobre a terceira vinda de Cristo. Quando o Senhor vier pela terceira vez, após o milênio, o que vai acontecer? Vamos ver o que a Bíblia nos mostra sobre tudo isso. Bem, meus queridos, quando o Senhor retornar nas nuvens dos céus, o que vai acontecer aqui na terra? Nós sabemos que aqui na terra, como estudamos em lições passadas, aulas passadas, foi explicada que aqui será uma grande prisão de Satanás, porque somente ele e os seus demônios estarão na terra, sem ninguém vivo, sem ninguém para tentar. Mas é o que acontece. Depois do milênio, os ímpios ressuscitam. Acontece a segunda ressurreição. E vocês lembram que quando falamos sobre a segunda ressurreição, era a ressurreição da condenação. Naquele exato momento, os ímpios ressuscitam, para assim serem condenados, para participarem do tribunal divino. E eu pergunto a vocês, quem ressuscita os ímpios nesse momento? Será quem ressuscita é Satanás ou é Deus? Uma coisa é certa, gente. Satanás não tem poder de dar a vida. O único que tem poder de dar a vida é o Criador. Então, o Senhor, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, neste momento ele ressuscita todos os ímpios de todos os tempos. E quando os ímpios são ressuscitados, o príncipe deste mundo, Satanás, ele assume ali os créditos com eles, dizendo que foi ele que ressuscitou os ímpios. E agora ali existe um grande líder e um enorme exército. Satanás está à frente. O mestre do engano agora está à frente daquele grande exército. E é o exército maior que já existiu da história. Aquele exército, a Bíblia compara ele como a areia do mar. Então ele é grandioso, um exército inumerável. Então, gente, neste momento, quando eles ressuscitam, eles trazem o que aconteceu com eles na época de sua morte. Neste momento, consigo, eles trazem os traços das doenças, os quais morreram, trazem os traços da morte, os traços da violência. E ali eles lembram os últimos segundos da sua morte, quando eles ressuscitam. Aqueles que foram assassinados relembram o momento que eles foram assassinados. Então, nesse momento, todos os ímpios ressuscitam. E acontece que a nova Jerusalém, ela desce do céu, como noiva ataviada para o seu esposo. E a nova Jerusalém, ela desce num local preparado para ela, um local purificado. Ela desce no Monte das Oliveiras. E todos os salvos ali estão dentro da nova Jerusalém, dentro da cidade santa, naquele local que foi preparado para ela. E nesse momento, Satanás reúne todos os ímpios para a grande batalha, para a grande peleja. E ele ali se identifica como príncipe desse mundo. E eles marcham em direção da cidade santa. E no seu exército, ali, havia muitos antediluvianos. Ali havia gigantes, homens maus. Os filhos de Anak estavam ali. Os gigantes, ali existiam reis que nunca perderam a batalha. Existiam ali grandes e grandes generais que em suas batalhas nunca perderam a guerra. Estavam todos eles ali, homens valentes. Estavam ali naquele grande exército. Homens orgulhosos. Ali estavam muitas pessoas ambiciosas, movidas pelo prazer da morte.
fazem parte deste grande exército de Satanás. E o exército dos salvos, ali dentro da Nova Jerusalém, é bem pequeno. Nós sabemos que a Bíblia fala que o número dos salvos será o grandioso. O número dos que irão se salvar será grandioso. Porém, o número dos perdidos será muito maior. Agora imagine, gente, os perdidos, aquele grande exército, olhando para aquele pequeno exército em comparação com o deles. Então eles imaginam o seguinte: a vitória será fácil, porque nós somos muito mais, nós somos numerosos. E neste momento eles marcham em direção da santa cidade. E eles sitiam o acampamento dos santos. Eles sitiam a Nova Jerusalém. Naquele momento, o que vai acontecer? Cristo, ele aparece à vista dos seus inimigos. Ele aparece sobre a cidade santa. E a glória de seu Pai, ele envolve o Filho enchendo assim toda a cidade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você consegue imaginar tudo isso acontecendo? Dentro da cidade se encontra os fiéis, se encontra os remanescentes, se encontra aqueles que honraram a lei de Deus, aqueles que buscaram adquirir o caráter de Cristo em sua vida. Ali está as pessoas que moldaram seu caráter segundo o caráter de Cristo. Pessoas vitoriosas estão ali todas juntos do seu Salvador. Nós estaremos ali no meio, eu vou estar lá, você vai estar lá dentro dessa cidade santa, porque nós vamos pertencer a este exército, o exército que herdará a salvação. Amém? Então, meus queridos, minhas queridas, que coisa maravilhosa quando começamos a imaginar tudo isso. E naquele momento nós iremos entoar um cântico maravilhoso de louvor, um cântico a Deus e ao seu Cordeiro. E na presença dos habitantes da terra, naquele momento nós iremos ver o Filho de Deus sendo coroado. Que imagem maravilhosa, não é isso? E será pronunciada a sentença sobre todos os ímpios. Abra sua Bíblia em Apocalipse agora e deixe ela aberta em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, o versículo 11 e 12, que diz assim. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram da terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. É assim que mostra o Apocalipse. O julgamento dos ímpios. Esse julgamento, agora depois da segunda ressurreição, é o julgamento da condenação. Agora os ímpios estão em juízo. E nesse momento é mostrado todos aqueles rebeldes os seus pecados. E os pecados de cada um é mostrado, tudo aparece no céu como letra de fogo. Você consegue imaginar tudo isso acontecendo? E quando olhamos agora para o trono revela a cruz de Cristo. A graça do Senhor que foi derramada por todos aqueles que aceitaram o Senhor como seu Salvador pessoal. E ali aparece as cenas do primeiro pecado. Aparece a queda de Adão e a queda de todos aqueles que foram contaminados pelo pecado na época do Gênesis. Então, gente, ali surge o plano da salvação. Nós conhecemos que a primeira fase do plano da salvação é a justificação. A segunda é a santificação, é a fase que nós estamos passando nesse exato momento. E a terceira fase é a glorificação, quando os nossos corpos serão glorificados e iremos morar com o Senhor para todos sempre. E ali desse plano da salvação mostram cenas de Jesus, o nascimento de Cristo, mostra a tentação de Cristo no deserto, mostra o Senhor sendo crucificado na cruz do Calvário, mostra os pecados da humanidade sendo lançados sobre Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. E tudo isso se fixa na mente dos rebeldes. Todo o sofrimento de Cristo, agora os rebeldes começam a meditar em tudo isso. Enquanto eles pensam no sofrimento de Cristo, os remidos exclamam: Ele morreu por mim.
Ele morreu por mim. Amém? Os justos estarão dentro da Nova Jerusalém, clamando, exclamando, glorificando o nosso Deus Todo-Poderoso. E entre a multidão dos resgatados, ali se encontram muitos personagens bíblicos. Ali estão os patriarcas, ali estão os profetas, ali estão os apóstolos. Ali está o heróico Paulo, ali está o ardoroso Pedro, ali está o amável João. Gente, ali estarão os reformadores, ali estará eu e você, dentro da cidade, glorificando o nome do Senhor. Agora o mundo ímpio se acha em julgamento perante o tribunal divino. E a sentença de morte eterna é pronunciada contra todos os ímpios. E ali é demonstrado claramente que o salário do pecado é a morte. Todos veem a exclusão da eternidade. E quando eles começam a meditar, eles percebem que a exclusão da eternidade foi de modo justo, que toda a sua condenação foi justa, porque Deus é justiça. E todos aqueles que estão dentro da Nova Jerusalém confirmam que aceitaram o dom gratuito de Deus, que é Jesus Cristo. E eles exclamam com grande voz, o que está registrado em Apocalipse, capítulo 15. Volte um pouquinho aí. 15, versículo 3, que diz assim: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. E assim todos os salvos exclamam esse cântico lindo e maravilhoso. E do lado de fora da Nova Jerusalém se encontra ali Satanás. Com toda essa cena ele fica o quê? Paralisado. Ele fica paralisado. O antigo querubim, cobridor, ele começa a se lembrar do tempo da sua queda, da sua rebeldia, de quando ele convence através da arte do engano a terça parte dos anjos dos céus, que são expulsos lá do céu. Então ele começa a imaginar tudo isso. E ele passa ali a observar que bem juntinho do Senhor está o anjo Gabriel, aquele anjo que ficou no seu lugar. E ele está bem próximo do Senhor, velando a sua glória. A exaltada posição desse anjo poderia ter sido de Lúcifer, mas ele rejeitou. Nós teremos uma grande posição lá no céu, a posição dos salvos. Mas para nós estarmos lá, nós precisamos colocar Jesus como prioridade em nossas vidas. Então, para a nossa salvação, o preço já foi pago. Nós somos salvos pela graça de Deus. E a graça do Senhor já foi derramada sobre nós. Só depende de mim e de você essa decisão de morar com o Senhor. O preço foi pago. Agora nós devemos aceitar tudo que foi feito por nós, para que assim nós possamos herdar a salvação que vem de Cristo Jesus. Bem, meus queridos, minhas queridas, neste momento que acontece tudo isso, Satanás, ele vê as suas obras que ele praticou, ele vê os resultados das suas obras, e ele percebe tantas vidas que se perderam devido aos seus enganos, vidas destruídas pelas obras de Satanás. E ele percebe que as suas próprias obras o condenam. E Satanás, nesse momento, ele se curva e confessa a justiça de Cristo. Ele confessa a toda a sua justiça e ele concorda com a sentença que é pronunciada sobre ele. Mesmo assim, através de tudo isso, ele permanece rebelde. E a palavra de Deus, quando nós vamos para Malaquias 4:1, diz o seguinte, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Aqui nós percebemos que a raiz é o próprio Satanás. E os ramos são todos os seus seguidores. E quando Satanás foi destruído juntamente com os ímpios, neste momento
estará terminado toda a obra de Satanás. Não serão logo destruídos com fogo que vai descer do céu. Assim como o Apocalipse fala, que nesse momento o fogo desceu do céu e consumiu todos os ímpios juntamente com Satanás. Jesus faz com que esse fogo venha, para que assim o fogo destrua os ímpios, e o mesmo fogo que destrua os ímpios de Satanás, ele irá purificar esta terra que está contaminada pelo pecado. Agora o que nós percebemos é que uns serão logo destruídos, outros irão demorar um pouco mais. Porém, Satanás, ele irá queimar muito e muito tempo, porque ele foi o autor de toda a rebeldia, ele foi o autor da rebelião, ele foi o autor do pecado ter entrado aqui na terra. E essas chamas que irão destruir todos e purificar essa terra, porque o ouro, para ele ficar cada vez mais puro, somente através de muito fogo. E assim que vai acontecer com a terra. A pureza da terra agora vai surgir. E depois de tudo isso, aquela cena linda e maravilhosa, no qual nós habitaremos aqui na terra para todo sempre, adorando ao Senhor. Aquela cena onde tem as pessoas felizes, juntamente com os animais. Morte não vai mais existir. Tudo já é passado. Agora nós iremos viver uma vida maravilhosa para adorar ao nosso Criador. E todo vestígio de maldição será removido. Agora uma lembrança permanece. A lembrança que vai permanecer por toda a eternidade é que o nosso Redentor, ele levará para sempre os sinais na sua fronte, nas suas mãos e nos seus pés e do seu lado. Esses sinais mostram que são sinais que reconciliaram o homem com Deus. Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus, ele morreu para que assim a nossa vida viesse a ser uma vida eterna. A morte de Cristo significa salvação, significa vida eterna para nós. E a ressurreição de Cristo representa esta vida maravilhosa que nós iremos ter para todos sempre. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, é algo assim lindo de se ler, é algo maravilhoso quando diz assim: como vai ser neste local lindo e maravilhoso? Apocalipse fala desse exato momento o seguinte versículo. Capítulo 21, versículo 4. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, meu querido, minha querida, não vai existir mais morte. Não vai existir mais choro. Não vai existir mais sofrimento. Nós viveremos uma vida maravilhosa para adorar, sim, ao nosso Criador para toda a eternidade. E o mal não se levantará outra vez. Agora viveremos para sempre com o Senhor, porque o grande conflito terminou. O grande conflito se encerrou. O conflito agora não existe mais. O que existe agora é adoradores que irão estar junto ao seu Criador. Nós estaremos lá felizes, felizes com o nosso Pai amado, o nosso Senhor. No último estrofe do livro O Grande Conflito, encerra da seguinte maneira: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Aquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Coisa linda, que coisa maravilhosa. O grande conflito se encerra e agora viveremos para sempre para adorar o Senhor. E eu encerro esta aula com o último capítulo e o último versículo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20 e 21, que diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Que coisa linda, que
Coisa maravilhosa. Assim encerra o livro de Apocalipse. Assim encerra o nosso estudo sobre esse livro maravilhoso, o livro da esperança. Espero que todos tenham gostado desse estudo, que nós possamos cada vez mais buscar estudar a Bíblia Sagrada, colocar ela como prioridade, para que assim ela nos guie para o caminho da salvação. Então, meus queridos, minhas queridas, eu encerro esse estudo falando para você que coloque Jesus como prioridade em tua vida. E o meu apelo nesta última aula é que nós possamos olhar para Jesus. Olhe para Cristo. Olhe para a justiça de Cristo. Olhe para os méritos de Cristo. E quando você olha para os méritos de Cristo, agora olhe para você. Quando eu olho para mim, não tem mérito algum, não tem justiça nenhuma. Agora, quando eu olho para Cristo, que eu vejo os méritos de Cristo, neste momento que eu aceito, a justiça de Cristo é imputada na minha vida. Agora sim, eu sou uma pessoa justa, que estou preparado para morar com o Senhor para todo sempre. Não pelos meus méritos, porque eu não tenho mérito algum, mas pelos méritos de Cristo, que neste momento nós possamos colocar esse propósito em nossa vida. Então, agora estamos encerrando e que o eterno Deus continue abençoando você e toda a tua família ricamente. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.